Queridos amigos, um toque do açaí no pinhão. Efetivamente, essa interação entre dois mundos se faz abundante. Não foi sem razão que Allan Kardec perguntou da influência dos espíritos em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos atos. E os espíritos responderam que eles nos influenciam de tal modo que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Esta questão, a 459 de O Livro dos Espíritos, ela descerra esse mundo que se desdobra nessa interação cósmica, naquela perspectiva mais abrangente, quando nós nos encontramos em profundas interconexões sem nos darmos conta de quanto, como isto acontece. O codificador haveria no desdobramento da dimensão filosófica, no aprofundamento agora do espiritismo prático, do exercício da ciência espírita em O Livro dos Médiuns, definir claramente a mediunidade, trazendo duas perspectivas, dois encaixes, duas dimensões, quando tratando dos médiuns na questão que envolve o capítulo 14º, ele sugere que os médiuns são todos aqueles que se sentem influenciados pelos espíritos em uma dimensão qualquer, não se constituindo, portanto, em privilégio de homem algum, e raro seriam aqueles que não teriam desta faculdade alguns rudimentos, ao ponto de se poder afirmar de que todos somos médiuns na generalidade. Mas, seguindo a sua escrita, o seu pensamento, ordenando didaticamente como excelente educador que era, ele propõe, usualmente, porém, chama-se de médium aqueles em que essa faculdade se mostra bem caracterizada, com efeitos de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E aí, ele define exatamente a mediunidade num outro suporte, numa outra profundidade, que é exatamente aquela em que ele vai se debruçar para examinar mais detidamente o fenômeno mediúnico que se comparece no nosso cotidiano de uma forma mais ostensiva. Genericamente, portanto, todos somos médiuns, mas, valendo-nos da palavra do codificador, usualmente, comumente, somos aqueles apenas em quem essa faculdade, se bem posta, com efeitos regulares, com uma certa ostensividade, numa perspectiva de periodicidade que lhe garante, por assim dizer, a presença dessa fenomenologia abundante, volumosa, intensa, dando assim o sentido que possamos entender a mediunidade como manifestação de uma elaboração orgânica, sensitiva, física, que permite a estes, em que a faculdade é mais volumosa, assim serem chamados usualmente de médiuns. Essa conceituação nos atende a todos, porque colocada em dois níveis, ela nos inclui necessariamente. Eu mesmo, de mim para comigo, sempre ansiei por ser médium. Tinha um desejo ardente de poder estabelecer comunicação com os espíritos, porque desde pequeno comparecia às reuniões mediúnicas familiares, sendo conduzido pela minha mãe, que ia participar da reunião, e eu ficava num quarto contíguo, com as portas abertas, vendo o transe mediúnico, no mediunismo
no mediunismo que se estabelecia regularmente, semanalmente, na casa de um familiar, não obstante a leitura das obras, mas dentro daquela perspectiva focada no fenômeno. E eu me admirava de ver o fenômeno abundante das pessoas que incorporavam, psicofonizavam, que psicografavam, que viam. E como criança, ludicamente, ao invés de ficar apavorado, talvez já tivesse alguma sensibilidade no que tange ao conteúdo, eu ficava encantado, notadamente, quando as garrafas colocadas no centro da mesa, segundo a organização daquela reunião, tilintavam em função de uma comunicação mais grosseira. As garrafas se debatiam uma com as outras, e eu achava aquilo maravilhoso. E quando uma delas caía, e caía a água que deveria ser fluidificada ao término da reunião, para mim, enquanto criança, era um motivo de êxtase. Eu ficava esperando a garrafa cair, e ficava com aquele anseio, portanto, de um dia poder sentar à mesa e psicofonizar. Mas eu queria psicofonizar como eles faziam, estrebuchando, me mexendo, me batendo, porque era assim que as garrafas tilintavam, caíam, e o fenômeno se transformava, portanto, num espetáculo à vista de uma criança. No entanto, fui me dando conta que, a despeito do tempo, dos estudos e do comparecimento a reuniões espíritas, agora espíritas, efetivamente dentro do centro espírita, o fenômeno não se dava comigo. Malgrado eu me colocar à disposição, segurar as canetas, os lápis, nada acontecia comigo. Nem um friozinho assim pela espinha para dizer, estão se aproximando, nada. E a minha indignação se tornava maior ainda quando, por exemplo, ainda mais recente, eu dei-me conta que um gato que eu tenho em casa, ele vê os espíritos. E um dos dias, ele me olhava, parece que não me reconhecia, queria me atacar. Ele é um gato meio agressivo, é verdade. E eu então me posicionava diante dele. Para um felino nunca nós damos as costas. E eu ficava diante dele, me colocava, ele resistia. Quando eu ia tentando sair, ele vinha, e eu digo, ele está incorporado. E numa dada circunstância, eu então, naquele mesmo dia, fui conseguir me evadir, evitando um confronto que, naturalmente, ele levaria a pior. E eu estou no quarto e, de repente, o gato passa para um compartimento do quarto e, ato contínuo, ele volta, com os pelos eriçados. Ele é um gato muito peludo, o rabo ficou imenso. E ele saiu correndo para se esconder num canto da casa, que ele só vai para esse canto quando ele está com muito medo, como se tivesse visto alguma coisa apavorante. A minha esposa sorriu, que é médium, e disse, eu vi o espírito acessar aquele lugar. E provavelmente ele viu também, e agora saiu com medo. Então, se um gato vê espírito, por que eu não poderia entrevê-lo? Ficava perguntando de mim para comigo. Efetivamente, isso é para configurar tão somente de que os espíritos se nos influenciam, se são capazes de influenciar os animais, que não consegue galgar o status de médiuns, tal como Erasto analisa a questão na questão 22, no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, mostrando que o psiquismo de um animal não tem estrutura para mediar uma comunicação, não obstante possa registrar a presença dos espíritos. Por que não dizer, e como não considerar, que todos sofremos a influência dos espíritos, ainda que isso não se mostre mais ostensivamente, mais claramente, mais abundantemente, como a palavra médium ficou assim caracterizada ao longo do estudo de toda essa obra monumental, o Livro dos Médiuns. Desse modo, a influência dos espíritos passa a ser, na visão dos espíritas, algo que comparece na cotidianidade. Mesmo antes dos micro-organismos serem descobertos, já se imaginava que havia algo que talvez fosse trazido pelo vento, que se caracterizava como miasmas, que deveria levar as pestes aqui e acolá. Mas depois de Pasteur e do advento da microbiologia, pôde-se entrever que há entre aqueles que estamos na Terra, corporificados,
A presença de micro-organismos minimamente postos, somente perceptíveis através da vista armada, de um microscópio. Hoje, entre eu e os senhores, a presença de fungos, bactérias, vírus, eles são aos bilhões. Apenas um toque numa placa de Petri faz-nos entrever a quantidade das centenas de milhares de bactérias que estão na ponta do dedo. Muito embora antes de tocar na placa eu possa lavar com água, ou então numa outra placa lavar com sabão, ou então com álcool, ainda assim às vezes ainda persiste na multiplicação dos dias de uma cultura, de uma placa, a presença dos micro-organismos que estão ali postos, demonstrando que a vida no infinitesimal está muito presente. Do mesmo modo, quando se arma a visão para se olhar a atmosfera, numa noite sem nuvens, sem poluição e sem lua, podemos entrever as estrelas ali, como se fossem lantejoulas, cintilantes, e não nos damos conta dos bilhões de estrelas que existem nos céus. Basta que se armemos a vista para mergulhar no macrocosmos e temos a percepção de que só na nossa Via Láctea, que é uma galáxia michuruca, nós temos aproximadamente 100 bilhões de estrelas ao lado da nossa pequena estrela, o Sol, e não conseguimos vê-las. As galáxias outras mais portentosas, mais gigantescas, elas estão tão distantes que não podemos entrevê-las a não ser na captação das radiações, mediante os possantes radiotelescópios colocados na atmosfera, como o Hubble. Assim está a mediunidade posta. Entre o macro e o micro, entre as nossas relações interpessoais, ela comparece como um mundo que deveria ser devassado através do médium. A capacidade de se mergulhar numa outra perspectiva existencial, dentro de um outro âmbito vibratório, que deveria, a exemplo do microscópio, do telescópio, a mediunidade, favorecer-nos a percepção do mundo dos espíritos, mundo normal e primitivo para o qual nós iremos, depois de termos vindo para o processo da fecundação e da nossa encarnação vigente. Este mundo palpitante, vibrante, ele, por assim dizer, foi colocado à margem do pensamento clássico, daquilo que era o que é, da vida. A exemplo dos micro-organismos e dos astros, nós ainda estamos engatinhando no âmbito da academia para poder testemunhar a realidade do mundo dos espíritos. Ainda não conseguimos, enquanto consenso, incluir a possibilidade de que o mundo dos espíritos é uma realidade da qual nós somos reflexos e interagimos numa grandiosidade ainda inapreciável para o ser humano comum. Há que se fazer ainda um grande mergulho para se perceber que a vida transcende a dimensão biológica, de que o existir é muito mais do que um período que nos restringe à fecundação e à morte cerebral, de que o ser, ele transcende, portanto, essa roupagem e vai para um espaço de onde ele veio, capaz de apresentar uma vida mais fascinante e mais fulgurante, que deixa o cientista habilitado apenas a olhar o mundo pelos 5 sentidos ou com a vista armada, não conseguir ter uma cabeça capaz de incluir outras possibilidades, uma outra perspectiva paradigmática, um outro modelo de compreensão de mundo, de homem, que lhe pudesse, portanto, incluir a percepção que o mundo dos espíritos é uma realidade fulgurante. Ainda vivemos na Terra aprisionados à hipnose dos 5 sentidos, ou, se preferirem, dos 20, 21 sentidos, que é o que a medicina propõe quando vai analisar as várias percepções, além daquelas comumente colocadas, que são percepções que fazem parte de toda a nossa estrutura neurológica e que nos permite sentir que a bexiga está cheia,
que o estômago está vazio ou que está pleno. São percepções tão variadas que, discriminadas, nós temos mais de 20 percepções. Esse arsenal, no entanto, não nos habilita ainda a perceber a transcendência. Não conseguimos ainda ir além da dimensão neurológica para avançar numa perspectiva espiritual. Estamos engatinhando quando entendo um processo neurológico factível de permitir um transe, uma crise na linguagem kardeciana, mergulharmos nesse mundo paralelo que se interpenetra conosco, mas ainda não suficientemente estudado pelas academias e, portanto, não faz parte de consenso. Não obstante, inúmeras personalidades do mundo científico já tenham estudado exaustivamente. Qual? Aconteceu na dinâmica do cotidiano, nas relações comuns intrafamiliares e grupais, com a família Prado, na cidade de Belém do Pará. Exatamente na década de 10 e 20, quando uma jovem chamada Ana Rebelo Prado, oriunda da cidade de Parintins, no Amazonas, se manifestaria através dela essa peculiaridade, esta aptidão, e o fenômeno mediúnico começou a borbulhar dentro da família. O esposo espiritista, Eurípides, então começou a fazer o manejo daquela faculdade, que era tão portentosa que se colocava numa disponibilidade da pesquisa científica, tal inusitado, porque não era só regular, ela era uma faculdade intensa, incomum. Ana Prado, em transe, permitiu o movimento da sematologia, dos sinais, da tiptologia, aquela linguagem no qual as batidas e os ruídos estabelecem a comunicação entre os espíritos e os homens. E essa fenomenologia foi de tal modo pujante que aqueles que eram as personalidades mais importantes do Estado, que tinham status e que tinham gabarito para fazer uma pesquisa, formaram um grupo e começaram a pesquisar. O fenômeno deixou de ser interpessoal familiar para transformar-se num laboratório de pesquisa. Nesse ir e vir das pesquisas que se multiplicavam, era importante analisar que, ao lado do fenômeno que atendia à necessidade da curiosidade científica, ele também alcançava o coração da emocionalidade daqueles que eram beneficiados pela fenomenologia mediúnica. Foi assim que Frederico Figner, com a sua esposa Esther, depois de ter perdido uma filha em 30 de março de 1920, e depois de saberem dos fenômenos Ana Prado, em Belém, viajaram do Rio de Janeiro para fazer um contacto com a família Prado, na tentativa de obter informações acerca da filha de uma forma mais abundante. Figner, Frederico, era espírita, tinha a certeza da imortalidade da alma. No entanto, a sua esposa estava muito frágil, talvez não tivesse a mesma convicção. Sofrida, desesperada, fora para Belém do Pará. A família Prado saiu de Parintins, aonde também morava, e se dirigiu a Belém por 7 dias, na expectativa de atender a angústia de pais que perdem um filho. Porque não há nada mais intenso do que perder um filho, salvo saber que este filho continua vivo. 7 dias foi a necessidade daquela família no deslocamento a vapor para chegar em Belém do Pará. Ambos alquebrados. Eurípides, o esposo que coordenava a reunião relativamente, doente, sem a possibilidade de agenciar as comunicações em tempo hábil. E o espírito João, guia espiritual de Ana, que coordenava em nível espiritual os fenômenos para a pesquisa, logo assinalou que deveriam tratar de Eurípides, a recomposição do cansaço da médium, e os fenômenos poderiam ser estabelecidos no sentido de atender aquela família alquebrada. O primeiro encontro foi o encontro mais genérico,
O grupo de pessoas era numeroso, 23 componentes. A reunião se desenvolveu. Não obstante a quantidade de pessoas e muitas incrédulas, dentre as quais uma que positivamente se colocava contrária à crença e trazia um sentimento de uma certa animosidade. Animosidade essa que se quedou ao término da reunião, quando ela, chorosa, declarou a sua postura íntima anterior e ali se quedava diante daqueles fenômenos que, de algum modo, conseguiram demolir a descrença monolítica da qual ela estava investida. Naquela primeira reunião, no entanto, não obstante a precariedade da homogeneidade, 6 espíritos se materializaram, um após outro. João por primeiro, e depois vinha uma mulher, e depois vinha um outro espírito trazendo um diadema na testa, e assim se sucediam as materializações, e até que surgiu a manifestação de Esther, precariamente, que apenas disse à mãe, sem ser ainda reconhecida, em função da dificuldade da materialização naquele dia, dizendo: mamãe, a dor do luto não está na vestimenta, a dor está no coração. As 3 outras reuniões que se seguiram foram monumentais. Sob a orientação do espírito que guiava a reunião, afastou-se algumas pessoas que de alguma forma se opunham, dando uma certa heterogeneidade à reunião e assegurando agora um campo vibratório factível para que a materialização pudesse se estabelecer. Imaginem pais que perdem um filho numa reunião de materialização, que era o que estava previsto, portanto, para a manifestação da sua filha chamada Raquel. Ali estava Frederico, Esther, Leila, a jovem filha e irmã da desencarnante de 6 para 7 anos. Também estavam Leontina, que comparecia ao lado de Helena, irmãs mais velhas. Eram, portanto, 5 pessoas de uma só família para, através da fenomenologia, fazer conexão com a realidade do mundo dos espíritos. Não demorou muito. A médium foi colocada dentro de uma grade. A pesquisa era de tal ordem rigorosa que a médium ficava dentro de um gradeado que não tinha portinhola pela qual ela pudesse entrar. A grade lhe era aplicada por cima e para que ela pudesse sair tinham que levantar a grade. Ela deitava-se na poltrona, na cadeira de balanço e entrava em transe. E em poucos minutos os fenômenos ectoplásmicos começavam a se estabelecer crescentemente até que João comparecia. Um espírito volumoso, com a altura muito maior do que a médium, surgia no ambiente materializado completamente, para que em seguida surgisse aquela menina de 21 anos que desencarnara fazia 1 ano e 1 mês, porque era exatamente o início de maio. Ela surge e a mãe começa logo a reconhecer o vestido, o tornozelo, as mangas, o decote. A jovem se aproxima dela agora de uma forma mais contundente, porque mais densa no seu processo de materialização, e a mãe lhe reconhece a fronte, lhe reconhece as sobrancelhas. A filha prostra-se no chão e começa a orar agradecendo a Deus. Um não sei o que de êxtase, é Raquel, ela vive. As exclamações surgem dentro do grupo familiar e daqueles que eram habitualmente os circunstantes da pesquisa que se estabelecia em torno de Ana Prado. E o fenômeno foi se desenrolando, e Ana Prado em transe, deixando que Raquel pudesse se corporificar, ensejava que ela pudesse tocar nas suas mãos, a mão da mãe, e pudesse mais do que isso, pudesse lhe beijar a bochecha. Logo a mãe Esther vai se entrando num movimento de paralisia, fica estática, enquanto Frederico Figner e Leontina prorrompem num pranto
convulsivo. Era muita emoção, porque não era só o espírito, era a saudade que estava sendo atiçada, por assim dizer. Era a energia que se evolava do reencontro. Era um encontro tão duradouro que naquela sessão inicial, 40 minutos ela se manteve materializada. Quase o tempo em que eu vou passar fazendo esta conferência. Lá estava ela, portanto, a mãe lhe pede um abraço. Ela vai, abraça a mãe e descola do espaldar. A mãe lhe sente a respiração, sente-lhe o calor do corpo e percebe-lhe o hálito, identificando que era efetivamente a sua filha. Porque o fenômeno se dava numa penumbra, que Esther compara àquela de um cinema, quando a fita está passando para os assistentes. Ali era a obscuridade, a semi-obscuridade. A obscuridade absoluta ficava a médium, habitualmente separada por uma cortina, num compartimento contíguo. E, portanto, era possível ter essa visibilidade. Era possível fazer esse contato. A filha vai e diz: mamãe, o luto está na alma. Eu não quero lhe ver vestida mais de negro. Eu quero que você venha de branco como eu estou. E ela estava trajada toda de branco. A mãe disse-lhe: vê, minha filha, que eu estou agora com uma blusa branca. Você está contente? Ela pega as abas do vestido e saculeja para demonstrar o seu contentamento. Ela não se contém, porque a filha volta e beija-lhe as mãos, e depois se dirige e beija as mãos dos pais, depois de tomá-las sob as suas. E ela diz: isso era um testemunho, porque na nossa criação o filho não beijava a mão. No entanto, quando ela adoeceu gravemente, no hospital, lhe dispensando cuidados repetidos, ela costumava beijar-nos as mãos, beijar-nos o rosto, acarinhávamos-nos como se estivéssemos nos despedindo para uma longa viagem. Aquele protocolo tinha sido, por assim dizer, familiar, aquela cultura familiar tinha sido rompida. Ela vai, pega a bochecha da mãe, dá uns beijos, cujo estalido é ouvido por todos. Em seguida, para que o pai talvez não ficasse com ciúme, ela vai e beija o pai, mas propositadamente beija-lhe na orelha. O fenômeno é tão abundante que num dado momento ela diz: minha filha, aonde está a tua cabeleira? Porque ela estava com os cabelos detidos. Ela vai para a câmara escura, aonde a médium Ana estava em transe, e quando ela surge, com os cabelos ondulantes e bastos caindo sobre os ombros, ela olha para a filha disse: vês, mãe? Fica de frente, dá uma meia volta de costas, para que a mãe pudesse entrever. E a mãe fica no estado agora de incontida emoção. Minha filha, Deus te pague. Num dado momento, o fenômeno precisaria ganhar maior volume. Ela pega umas flores que os assistentes tinham trazido antes da reunião, pega-lhe uma rosa vermelha, crava-lhe no colo da mãe, ajustando-a no vestido. Depois vai, toma uma angélica, que também tinha recebido de presente, e faz um movimento similar, buscando na roupa do pai, ajustar aquela angélica dentro da cavidade onde o botão deveria estar posto. O botão não estava, mas a cavidade estava muito fechada, o talo era muito grosso, e todos percebem a dificuldade, o esforço que ela tem que fazer para conseguir romper o obstáculo e enfiar o talo da angélica, deixando assim o presente para o pai. O fenômeno deveria ganhar novos horizontes na última sessão, notadamente. O Espírito João preconizou que começasse a reunião às 8h em ponto da noite, e assim foi feito. Uma reunião que se estendeu até meia-noite, quando Raquel, outra vez, num diálogo mais abundante agora, mais rico, com toques, mostrando-se visível, iria fazer aquilo que era uma peça de documentário científico, iria fazer a mão de parafina. Estava ali o balde com parafina, a panela com água fria, a parafina quente.
Ela então colocaria a mão na parafina e depois na água fria, e nesse movimento contínuo ela ia constituindo uma luva de parafina, para que depois, em se desmaterializando, ficasse a luva como uma documentação de que aquilo não era uma alucinação coletiva. Porque não se pode tirar uma mão, por exemplo, de um punho. O punho tem uma dimensão inferior à largura da mão, é impossível sacá-lo sem quebrar. O espírito se desmaterializava e ficava, portanto, este documento. Ela passou fazendo a movimentação para a parafina, enquanto que outros espíritos aqui e acolá, no processo de materialização e desmaterialização, se apresentavam. Quando um dos espíritos se apresentou para fazer em parafina uma flor, em 15 minutos, e fazendo o movimento de parafina, aconteceu um incidente. A parafina começou a perder o seu aquecimento e começou a ficar dura. Então, aquele espírito que estava no processo de materialização das luvas de parafina se acomodou na região reservada para médio e surge o espírito João, dizendo que era necessário aquecer a parafina, e materializado globalmente, porque se demorasse para se tomar os dois instrumentos, as duas panelas, o balde e a panela, ele vai, carrega o balde e leva, e depois carrega a panela d'água e leva ao lugar no qual alguém deveria pegar para fazer o necessário aquecimento da parafina. Conversa um pouco, toma de lápis e começa a escrever à frente de todos. Depois, quando surge novamente a parafina, ele toma o balde com a parafina quente e carrega e coloca sobre o banco e ainda brinca: agora eu dei de ser cozinheiro. E todos riem, porque não era uma reunião de seriedade lúgubre. Havia troça bem posta naquele ambiente, como se fossem pessoas civilizadas. Novamente surge Anita, a chamada a florista, que era especialista em fazer flores e deixar em parafina a documentação. Ela vai e conclui aquela sessão monumental. Ao término daquele processo, novamente surge Raquel, toma os 2 moldes e vai entregar à sua mãe, entregar ao seu pai, para que eles pudessem perceber e deter e ficar com aquele presente que era um documentário de ciência. Fazem-se quase 100 anos e no Rio de Janeiro ainda está a luva, resistindo ao tempo e resistindo àqueles incrédulos que dizem sofisticamente que era um processo de alucinação. A família guarda até hoje esse implemento de pesquisa. E depois que ela oferece, vai-se para a despedida, os abraços, os beijos. Ela saltita e diz: agora, minha mãe, que acabou a tua dor, eu vou subir mais alto. Sorri. Eles se ajoelham num movimento comovedor e a família toda entretece-se numa relação que Esté, sua mãe, haveria de dizer: eu tinha a impressão que a minha filha não tinha morrido. Durou 2 horas aquela sessão de convivência com a minha filha. A minha filha não estava materializada, é como se a minha filha estivesse ressurrecta, ressurgido, parece que ela não tinha morrido. Tal era a habituabilidade daquelas sessões e tal era o tempo tão demorado com que ela se passou conosco. Era uma nova despedida e o pranto se estabeleceu. E ela, Esté e Frederico haveriam de bradar as bênçãos de Deus e ela proclamaria que nunca mais ela se desesperaria, que a partir de então, depois de receber aquela esmola do divino, ela deveria seguir para frente na certeza de que a vida pujante continua. Ato contínuo. No dia seguinte, lá estava Frederico Figner, no principal jornal de Belém do Pará, o Estado do Pará, e fazia um testemunho, dizendo que ele tinha convivido com a filha e que aquela dor tinha minorado,
de que ele tinha certeza da imortalidade da alma, mas sua esposa sofria muito, mais do que aquela convivência que durou mais de 2 horas e 40 minutos, foram para ele o tempo de maior felicidade da sua existência. E termina o seu testemunho no jornal público principal do Estado. Raquel vive. A mediunidade, ela traz essa pujança que nos dá ensejo, portanto, de minorar os espaços da saudade, de desfazer a descrença, de aproximar a emoção, porque a morte efetivamente não existe. Quando a comunicação se faz, ela é capaz de proporcionar, nessa ponte de comunicabilidade, o escoar das esperanças e das consolações. E ela se opera promovendo os milagres da ajuda, da iluminação, do esclarecimento, da consolação, quando ela é portada por médiuns que não só se habilitam às comunicações dentro dos espaços mediúnicos, mas no seu cotidiano, porque nós nunca deixamos de ser médiuns, naquele sentido geral do termo, continuamos médiuns, não que devamos estar psicofonizando, escrevendo em qualquer lugar, porque absolutamente não nos condiz com a metodologia de lidar com o fenômeno mediúnico. Quase sempre quem assim se porta está num processo de obsessão ou então num quadro psicopatológico que precisa ser melhor analisado, misturado com a dinâmica da mediunidade. Mas o fenômeno, a capacidade, a aptidão do médium, ela não se exclui, e aqui e acolá. Nas relações cotidianas quais aconteciam com a família Prado, nós vemos os fenômenos se sucederem, de tal modo a atender uma necessidade emergente, como, por exemplo, o companheiro da nossa instituição que ia chegando na sua empresa, ele é um grande empresário, e o vigilante empurrava um cidadão, como que escorraçando, e à medida que ele se aproxima com o automóvel para esperar que a porta se abrisse, ele ouve o Espírito dizer: faça esse senhor entrar. E ele percebeu, reconheceu a voz do Espírito, chamou o vigilante, e o vigilante disse: é um alcoolizado. Ele disse: faça-o entrar. E fez, então, aquele cidadão entrar. Era um senhor idoso. E ele acolhe o senhor idoso, e o senhor idoso começa a falar que tinha vindo de uma cidade próxima, num barco, mas quando chegou para que os seus familiares pudessem lhe acolher, ele não encontrou os familiares. E ele não tinha nenhuma referência de comunicação com os familiares. E ele saiu andando. E os senhores sabem que a idade avançada, basta diminuir um pouco da água, a desidratação se estabelecer e a confusão mental comparece. Quando falta alimento, glicose, a pessoa vai entrando num processo de turbação. Aqueles que estão na senilidade têm a mesma sensibilidade dos recém-natos. Esse volume de líquido e de nutrientes precisa estar muito bem atendido, senão eles se ressentem. Aquele senhor idoso estava em confusão mental, não conseguia dizer muito bem as coisas, apenas conseguia lembrar-se vagamente do nome de uma rua aonde morava o seu familiar nos arredores do centro de Belém do Pará. Era só o que ele lembrava. Esse amigo tomou o senhor idoso, botou no carro e saiu em direção da rua. E vai procurando aqui, procurando ali, procurando aqui, procurando ali. Num dado momento, encontrou a filha, que estava na casa, que ele não conseguia nem agora mais discriminar, de que a filha que morava ali estava muito confuso. E a filha disse: papai, o senhor veio. Eles foram, receberam a notícia, em função de um atraso, de que o barco não viria. Então eles foram embora do cais, achando que o pai viria num outro momento e que a família, portanto, iria se comunicar do interior para dizer qual era o horário da chegada. Mas foi uma falha de comunicação. E o pai, então, foi entregue à filha, naquele estado de confusão mental. Quantas ocorrências dessa ordem na nossa relação interpessoal se estabelece, fazendo menção à fulgurância do fenômeno mediúnico que,
quando, guiado na proposta espírita, vinculado à sua ideação superior, o seu objetivo mais nobre, que está balizado pelo Evangelho de Jesus, o médium, aqui e acolá, pode funcionar sem que se dê conta como um intermediário para auxiliar alguém, para apoiar alguém, para iluminar uma pessoa, para impedir que se estabeleça um salto para o suicídio. A fenomenologia, ela vai comparecendo e nós vamos percebendo que o fenômeno mediúnico passa a ser essa ponte majestosa, se calcada em pilares do conhecimento doutrinário. E se a argamassa é evangélica, no cotidiano das nossas vidas, ela surge como uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento do ser, em face do objetivo a que ela se propõe, que é de natureza superior. Não obstante seja uma faculdade neutra, amoral, ela recebe o toque daquele que a tem e fica a serviço do bem ou do mal, do processo moral ou imoral, de conformidade com aquele que é o seu possuidor. Se a pessoa está ajustada no bem, aqui e acolá, seja na reunião mediúnica ou ocasionalmente fora, surge o recurso da ajuda e ela é posta a serviço de alguém que está num estado de carência. Como vi certa feita, também um amigo no âmbito da atividade médica estava com um quadro de sonolência. Tinha ido ao neurologista e não tinha conseguido sucesso para o seu tratamento. O médico lhe administrava os remédios, fazia-lhe os exames, não encontrava um sintoma que pudesse revelar alguma alteração. Fez todos os exames, menos uma tomografia computadorizada ou uma ressonância, que seria um exame mais ou menos equivalente para aquela sintomatologia. Ele era tão saudável que o neurologista achou que ele não tinha nada. E muito embora ele começasse a apresentar aquela sintomatologia crescente, sonos em horas inapropriadas, o médico, fez um eletroencefalograma e percebeu que também o circuito elétrico do cérebro estava preservado. Esse companheiro, dispensado de mais uma consulta, trazendo uma prescrição para viabilizar, na tentativa de contornar a sintomatologia, que agora estava guindada a uma hipótese de ser mais um processo emocional, ele, conversando com uma amiga, a amiga ouve o espírito dizer: diga para ele fazer uma tomografia computadorizada. A médium se assusta e faz a menção. E ali, ele então, da área médica, toma a possibilidade de fazer o exame, faz e descobre uma tumoração. Era um hemangioma, que segundo o neurologista que lhe operou, devia estar se desenvolvendo há mais ou menos 15 anos. Mas como se desenvolvia muito lentamente, ele não gerava sintomatologia, o organismo ia se adaptando. Mas de tal modo o crescimento foi volumoso, que agora estava comprimindo áreas cerebrais e gerando uma sonolência. Foi uma cirurgia para desfazer o hemangioma, que precisava ser retirado mediante a cauterização de mais de 12 horas de cirurgia. Veja o tamanho da lesão que se estabeleceu intracerebralmente. Após a cirurgia, ele estava absolutamente curado, porque ele se ressecou a causa da sonolência e ele estava sem sintoma. Ele olhou para a médium e agradeceu fervorosamente. Mas os médiuns são assim, às vezes estão alinhados, às vezes não estão. Essa mesma médium, numa época em que estive em sua cidade, eu, em função de uma dificuldade de andar, não quis entrar numa fila volumosa para alcançar o refeitório. E eu disse, eu prefiro ir para o hotel, mas não disse o motivo. E fui para o hotel. Alguém foi, comentou para outro alguém, comentou para outro alguém, e vocês sabem como é. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Quando eu cheguei no outro dia, eu até já na UTI tinha estado. Tal era o modo
com que a notícia foi se avolumando. Um foi dizendo que eu passei mal e por isso eu fui para o hotel, depois fui para o pronto-socorro, depois fiquei internado. E essa mesma médium me olhou e disse: eu notei, antes que eu dissesse a motivação que tinha me feito ir para o hotel. Ela me olhou e disse: eu notei que você estava pálido. Ora, eu vivo pálido, vivo viajando, não pego o sol, então eu sou pálido por natureza. Eu notei que o senhor estava pálido, e quando me disseram que o senhor estava doente no hotel, eu disse: eu vou com a minha equipe de passe salvá-lo. Mas como não fomos, o pessoal não deixou. Viu o que deu? O senhor foi internado. Ela achava que eu tinha sido internado. O mesmo médium, a exemplo de Simão Pedro conectado com os espíritos superiores, dizendo para Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quando Jesus pergunta quem ele era, que os apóstolos levantam os profetas, Jeremias, vai levantando os profetas, Elias, e ele diz: e quem vós disseis que eu sou? E Pedro assinala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ao que Jesus propõe, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi nosso Pai que está nos céus. Naquele momento houve uma conexão mediúnica com as forças superiores. Pedro era um médium do bem. Ato contínuo, quando Jesus assinala que vai para a crucificação, ele diz: tu não irás jamais. E Jesus adverte: afasta-te de mim, Satanás. Naturalmente que ele não diria isso a um discípulo, que não era Satanás. Ele falava com o espírito que se interpunha na tentativa de obstar o mestre a fazer o seu caminho, valendo-se de uma sintonia circunstancial mediúnica do apóstolo, que, em face da possibilidade da desencarnação, talvez se desestruturara. E, conectando-se com os espíritos, faz aquela fala, como se faz um transe, e ali ele foi porta-voz das sombras, quando momentos antes ele foi porta-voz da luz. É assim que muitas vezes, sem entrarmos num processo de obsessão, nós podemos ser um canal do bem ou um canal dos espíritos infelizes, em função de uma invigilância, de uma alteração em nível emocional. Nós podemos fazer essas leituras inadequadas e podemos, de algum modo, fazer atitudes que não correspondem à necessidade real que precisa se ter naquele momento. O médium, ele precisa estar muito atento, ele precisa estar muito vigilante, para que ele possa efetivamente identificar se aquilo que ele capta, que ele recebe, que ele ouve, que ele sente, é de espíritos amigos ou de espíritos infelizes. Porque ele está sempre no meio desses dois mundos, como um traço de união, na fala de Erasto. E como um traço de união, como ponte, na ponte pode passar o herói, mas pode passar o grande genocida. É uma ponte. Eu preciso avaliar em que circunstância eu deixo o espírito se comunicar, e se é o momento, se é a hora, e se eu posso viabilizar a comunicação, ou em que outras circunstâncias eu devo deter, porque em sendo médio todos os momentos, aqui e acolá eu serei chamado a fazer um transe completamente descabível, desproporcional. Como a companheira da nossa instituição que começou a psicografar versos com absoluta beleza, e ela o fazia com muita precisão. E ela chegava, mostrava, analisava-se o conteúdo, e o conteúdo era um conteúdo que merecia uma certa reverência. Era um conteúdo poético, e as análises foram se fazendo até que nós nos demos conta. Ela recebeu uma necessidade de psicografar exatamente na hora do almoço, em que o esposo, que não gostava de receber visita no almoço, porque não gostava de sair da hora do almoço, visita incomodava muito. Ele dizia que visita não podia visitar na hora do almoço, porque o almoço dele era sagrado, pois ela estava na hora do almoço psicografando. Ou seja, era uma psicografia doméstica e absolutamente inadequada do ponto de vista da circunstância. O médium, ele tem que estar muito atento, porque em sendo médium, ele precisa perceber que ele não pode viabilizar a comunicabilidade dos espíritos só porque vem vontade. Quando isso se estabelece, quase sempre surgem os distúrbios na área da mediunidade, caminhando na direção das perturbações obsessivas e dos quadros psiquiátricos. No cotidiano, no entanto,
A mediunidade está ali, respondendo a perguntas aqui e acolá, como eu vi ainda esta semana, o jovem que eu atendia me dizendo: pois é, eu fui ao shopping, mas ao me aproximar da tabacaria, o senhor imagina, eu senti um ímpeto de fumar. E aquele ímpeto foi tão forte que eu tive a sensação que eu estava numa síndrome de abstinência. 17 anos esse jovem tem. Ele não é fumante e nunca fumou, mas aquela compulsão por fumar dentro de um shopping, porque se acercou da tabacaria, estava na vitrine, olhando os implementos que ali se lhe ofereciam, ao lado dos cigarros, dos charutos, aquele cortejo de elementos que acompanha dentro de uma tabacaria. E ele dizendo agora equilibrado, porque viveu uma experiência obsessiva que graçou durante muito tempo, que quase leva ao suicídio. Hoje, frequentando a casa espírita, liberado do processo obsessivo, caminha no exercício das atividades mediúnicas com Jesus. É capaz de registrar e poder perceber a diferença. Uma outra companheira, na mesma semana, me dizia: é interessante, doutor Alberto, que quando eu me aproximo e situou o espaço sagrado no qual ela é atendida, ela diz: eu abro a porta do elevador, eu sinto um cheiro. Eu disse: mas o cheiro que você sente, como é esse cheiro? Disse, não, é um cheiro que eu só sinto aqui, nesse ambiente que eu vou desse profissional. Eu digo: e como é esse cheiro? É um cheiro agradável. E o elevador fica a 10 metros do espaço aonde eu acesso. E quando eu levo alguma coisa, um lenço desse espaço, parece que aquele lenço vai impregnado desse cheiro. É uma médium ostensiva, que faz tratamento com aquele profissional em função de uma depressão grave, cujas necessidades de atendimento chegaram a tal ordem que ela precisou fazer eletroconvulsoterapia para não falecer, para não desencarnar. Agora, alinhada com uma nova perspectiva, frequentando ao centro espírita, descobriu-se médium e é capaz de fazer esses registros com uma precisão incrível. E ela diz: mas eu sei que não é o meu nariz, para querer dizer que os outros não sentem o cheiro, só quem sente o cheiro é ela, e o bem-estar que acompanha o cheiro que ela sente. Essa é a mediunidade, que quando você se aproxima de um botequim, é um campo energético vibratório, e ali estão os convivas. É quando você se aproxima de um espaço no qual há uma atividade lúdica, musical, você entra num outro campo vibratório e mergulha numa experiência divinatória. O médium é esse, portanto, que estando entre os dois mundos, vai poder viabilizar essa comunicabilidade entre as pessoas, interpessoalmente, grupalmente, entre grupos, intergrupos, através da sua aptidão. E ele o fará com mais proficiência ou não, dependendo do que ele tem feito no seu exercício da sua mediunidade. Por isso, quando o Espiritismo se nos abre a possibilidade do exercício da mediunidade com Jesus, nós vamos nos tornando mais honrados, porque o Espiritismo nos honra com conteúdo, mas igualmente nós vamos nos tornando mais responsáveis, porque corresponde a esse conhecimento, que muito é dado, é muito é pedido, uma competência de poder ser médium no transe mediúnico propriamente dito dentro da casa espírita, e enquanto pessoa que também é médium em qualquer lugar, estar atento às interferências, às influências, para poder apenas se conduzir de forma acertada, sabendo que em qualquer circunstância eu posso ser chamado de uma forma inusitada para salvar uma vida, mas também numa forma de vigilância eu posso empurrar uma vida para baixo. Ser conectado com o Espírito, sutilmente ele me inspira a dizer ou a fazer uma atitude que muitas vezes tem repercussão muito grave dentro do outro. Por isso, caríssimos amigos, Allan Kardec e Jesus são os dois termos que compõem a equação que dá a solução para uma mediunidade vitoriosa. Mergulharmos no Espiritismo, mas nos associarmos à sua ética moral, oriunda do Evangelho, é poder palmilhar uma ponte com segurança na direção do país das luzes. Mas como tem feito muita falta ao Evangelho,
Eis que aqui e acolá nós nos encontramos claudicantes, entrando em processos orgânicos de deteriorização, entrando em processos de obsessão, avançando para ser um instrumento negativo para a interferência no campo familiar. Profissionalmente, damos encaminhamentos de uma forma, às vezes, na contramão daquilo que deve ser feito, e na instituição espírita, às vezes, somos um instrumento da sombra, em função de uma invigilância, em razão da nossa oração ser muito reduzida e precária, e da nossa análise ser muito esparsa. A proposição de Marcos é emblemática: analisai, vigiai e orai. São 3 passos que estão interconectados: analisar, estudar, refletir, mergulhar, fazer o aprofundamento na apreciação, a vigilância, estar atento, porque eu sou sempre médio, estar perceptivo, estar antenado, como diz os jovens, e orar no duplo sentido da oração propriamente dita, buscando conectar-se com o anjo de guardião, ou da oração, ação, no qual eu transformo a minha filosofia de vida em prática existencial. Por isso, faz falta Jesus na atualidade, para que possamos encontrar na mediunidade esse filão que há de nos dotar de uma riqueza inapreciável, e há de nos fazer dizer: Raquel vive, não mais na crença, mas na certeza, não mais na teoria, mas também no fato, não mais no mundo vago de um espírito esfumaçado à distância, como um dogma, como um artigo de fé, mas como fato contundente, cuja fala de Allan Kardec é bem apropriada quando diz: eis os fatos, o argumento sem réplica, o critério em que nós estabelecemos os nossos juízos. O Espiritismo, portanto, trazendo o Livro dos Médiuns, traz a ciência espírita com o fato, para que possamos fazer dela, conectado com a dimensão de natureza moral, este fato se torne iluminescente para aquele que viabiliza-o, mas também para aquele que é objeto das suas consequências. Ana Prado, mais tarde, viria por Chico Xavier dizer, numa mensagem psicográfica que está inserida no livro Instruções Psicofônicas, ela diz: estive como médium de efeitos físicos, estabelecendo possibilidades de robustas provas para os pesquisadores da ciência. E, no entanto, malgrado a fonte que fluía, os fenômenos abundantes, eu não soube me beneficiar dela. E não consegui fazer com que o processo da redenção e da vitória de mim sobre mim mesma pudesse se concretizar em razão do distanciamento do Evangelho. É uma nota triste na fala de Ana Prado, uma médium inigualável, mas ela própria não pôde se apropriar, não fez a escolha para se apropriar e para fazer a revolução interna. E faz um chamado aos médiuns de efeitos físicos, fazendo menção ao cuidado, à vigilância, para que jamais devamos nos apartar do fenômeno, as consequências éticas do fenômeno. E fazendo essa menção, deixa-nos claro a necessidade de trazer Jesus de volta. Observando a tua mensagem brilhante e renascente, recordo-te, Jesus, a tua promessa em sentido augusto. Estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te ao ver-te as manifestações de intenso amor refulgindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra nem púrpura nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso,
traçando a estrada para a vida sã e acentuar-te as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste no esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo, aqui e ali, entretanto, nutrindo a indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado.